Agora sim, agora sim. Boa noite. Hoje temos uma convidada especial. Esperar todo mundo entrar. Boa noite, boa noite. Vamos falar hoje sobre autoestima. Quem tá precisando bombar na autoestima? Larissa, meu amor, vou te chamar aqui agora. A gente vai fazer um bate-papo sobre autoestima hoje com vocês. Larissa é treinadora emocional, coach. Oi, meu amor! E aí, tudo bem, Cacau? Tudo jóia? Como você está? Quanto tempo? Que saudade! Pois é, só nos cursos que a gente se encontra, né? Só informações, né? Ô, pessoal, desenvolvimento pessoal, é curso atrás de curso, né? É, a gente vicia, né? Tem tanto vício na vida, a gente vicia. É verdade, é muito bom, né? A gente se conhece, a gente aprende e desenvolve outras pessoas também. E hoje, nosso tema é muito forte, né? Esse tema É, derruba muitos relacionamentos, dá muito problema em relacionamentos também no trabalho, né? De aceitar uma chefia, aceitar um novo cargo. Tem pessoas que, de repente, deixam de aceitar grandes oportunidades por medo, medo de se expor, medo de falar em público. Quem tem medo de falar em público? E tudo isso vem de uma causa raiz, que é a autoestima, né? isso mesmo. E é legal porque o meu público é principalmente feminino. Eu imagino que o seu público também seja principalmente feminino. Sim, Então, acho que quando a gente fala de autoestima e falar para a mulher é muito legal, porque tem umas coisas peculiares, né? Tem umas coisas que é muito nossa, do nosso universo feminino, porque a gente é submetida à mesma cultura, que ainda é uma cultura machista, né? A gente é submetida à mesma ideologia lá das princesas da Disney, que vem um príncipe no cavalo branco, né? A gente, quando fala de autoestima da mulher, eu acho especial porque a gente tem as nossas questões que são super parecidas. é verdade. Inclusive a ditadura da beleza que a mulher enfrenta, né? De ter o corpo perfeito, de não poder engordar, de ter celulite, enfim. A Barbie, né? Que era o estereotipo da nossa infância, só existia boneca loira do olho azul. Então, tem toda essa formação, né? Desde a nossa geração. E os padrões, né? Que a gente foi escutando na escola, as comparações que a gente vai fazendo, a menina bonita, a que não chama atenção, tudo isso vai gerando comportamentos de timidez que vão gerando uma Uhum, baixa autoestima, né? uhum. Ah, com certeza, Cacau. E depois as nossas experiências de vida, né? Que a gente vai. Por falta de autoconhecimento, né? É tão interessante, porque né, já vamos entrar no assunto assim, mas até a questão do perfil da pessoa. Às vezes a pessoa é uma pessoa mais comunicativa e na família dela as pessoas são menos comunicativas, são pessoas mais metódicas, né? Ou então a pessoa ela é muito direta e na família, quando uma pessoa, o perfil dela é diferente do perfil da família, às vezes também dentro da família as pessoas, mas você não devia ser assim, você devia ser assado, né? Uhum. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para a gente entender quem eu sou, como eu sou e me aceitar, tá tudo bem, eu sou assim, o outro é do outro jeito e cuidar das nossas potencialidades, desenvolver o que eu tenho de bom, né? Conseguir saber desenvolver o que eu tenho de bom e entender que eu tenho coisas ruins também. Exatamente. Eu até separei aqui para a gente passar para a galera. Pessoal, se você quer saber mais sobre esse tema e conhece alguém que também precisa melhorar, quer ter uma autoestima elevada, porque a autoestima elevada faz você ter um relacionamento amoroso, faz você ter um emprego e ser valorizada por ele. Então, ela traz muitos benefícios. E a maioria das pessoas não sabe por que não está prosperando na vida e uma das causas bem sérias é a autoestima. Então, eu separei aqui alguns hábitos das pessoas que têm baixa autoestima e hábitos das pessoas que têm alta autoestima. Então, vou começar, vou fazer sempre um comparativo, tá? Aí você vai palpitando, tá, Lara? O que você acha? Tá Primeiro bom. ponto.
das Eu acho pessoas. que eu vou fazer assim, Cacau. Você vai falando e eu vou pegando o meu conteúdo de autoestima, de formação da autoestima, e eu vou acrescentando dentro do que você for falando. Eu vou adaptando dentro do que você for falando. Beleza, vamos junto então. Olha só, o Tá. primeiro ponto que eu identifico para uma pessoa que não tem autoestima é aquela que tenta agradar todo mundo, é um padrão. Ela quer agradar a todos, ela quer ser aceita por todos. E qual é o problema disso? Ela acaba não exprimindo seus sentimentos, ela acaba se anulando, ela acaba deixando de ser quem ela é para agradar o outro. Então, se você é uma pessoa que adora sair, mas é casada com uma pessoa que não gosta de sair, ah, eu não quero desagradar meu marido, então eu não vou sair. E eu vou deixando de ser quem eu sou, eu vou me anulando. E aí, quando você vê, você deixou aquela pessoa que encantava, que brilhava, morrer. Então, por um problema muito sério, que é querer agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, foi lá apedrejado na cruz, né? Então, a gente tem que tirar esse padrão social de que eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que fazer tudo que todo mundo me pede e não saber pôr limite nas pessoas, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que justamente a gente falando da formação, da autoestima, de onde que vem esse nosso padrão de querer agradar todo mundo? A mulher, na nossa cultura, ela foi muito criada para, por exemplo, tem um menino e tem a menina. Aí chega uma visita em casa. Aí se a mãe não tem a empregada e tudo, tem aquela filha menina e tem uma filha menina e um menino. E aí chega a visita, ela fala assim pra menina, minha filha, pega lá um cafezinho pra sua tia, pega, né, caiu uma coisa no chão, derramou o suco no chão, filha, pega lá o pano pra mim, ajuda aqui. A gente, na nossa criação, a gente é muito estimulada a agradar. O menino não, ele tá lá fora, ele tá brincando, ele tá subindo a árvore, ele tá caindo, ele tá cheio de desafio, né? O menino, a criação do menino é mais assim, vai à luta, caiu no chão, que isso, menino? Levanta, engole choro, levanta. Então, a criação do menino é mais assim, vai à luta. E a criação da menina é agrade. Qual que é o problema disso? Que a gente começa a criar um jogo psicológico na nossa cabeça que eu vou agradar para as pessoas me amarem, me protegerem. A Ser gente não faz assim, reconhecida. ser reconhecida, perfeito. E aí a gente vai passando a vida agradando. Qual que é o problema? Quando eu não sou reconhecida, vem a minha frustração. Então, né, pegando esse seu gancho, é exatamente isso. Aí a gente tá sempre procurando ser protegida. Então, quando eu tô agradando muito o marido, a mulher tá agradando muito o marido, nossa, então ele vai me amar, ele vai me proteger, ele vai fazer isso por mim. E aí, quando ele não faz, vem uma super frustração. Exatamente. A gente tem que ter muito esse equilíbrio, porque você pode agradar o outro desde que você não se desagrade. Porque, em primeiro lugar, a pessoa que tem autoestima, em primeiro lugar, é ela. E isso não é egoísmo. Tem uma diferença muito sutil, mas tem, entre autoestima e egoísmo. As pessoas se aproveitam para falar assim, quando você está pensando em você, ah, mas você é egoísta. Calma lá. Eu estou priorizando o meu ganho, porque se eu não ganhar, quem é que vai lutar por mim, né? Então, você só ajuda o outro se você está bem com você. Então, essa cultura de ajudar o outro e deixar você de lado, se abandonar, é o que faz toda uma cultura de pessoas com baixa estima, porque elas valorizam mais o outro do que a si mesmo. E tá errado isso, né? É, isso mesmo. Gente, inclusive, vocês que estão aqui, a gente tem tanto conteúdo legal. E vai nesse aviãozinho aqui embaixo, vai compartilhando com outras pessoas, né? Mulheres, homens que podem se beneficiar desse conteúdo. Traz gente para cá, né? Quando você faz o bem volta para você. Então, compartilha para a gente disseminar essa mensagem para mais gente. Que pra gente é muito normal que a gente estuda isso, mas para a maioria das pessoas não entendem por que se frustra nas relações, não entende por que não está bem, né, bem próspero no trabalho, com os amigos, nas relações, em todos os sentidos. O outro ponto que eu vejo que as pessoas de baixa estima têm em comum é o hábito de culpar todo mundo. Ela culpa a família, ela culpa o governo, ela culpa o outro ou tem um padrão de autossabotagem e se culpa por tudo.
Então, a culpa, ela é um sentimento muito tóxico, que ela inverte o seu sistema de crença. Pensa o seguinte, se eu sou uma pessoa boa, eu me sinto valorada, eu mereço o melhor. Mas se eu me sinto uma pessoa má, eu sinto que eu estraguei a vida de alguém, eu sinto que eu errei e eu não mereço o perdão dessa pessoa, o que acontece? Eu crio um sistema de crença para trabalhar contra mim. Então, tudo que eu vejo assim, nossa, esse homem é perfeito, eu vou arrumar algum motivo para estragar esse relacionamento, porque no meu inconsciente eu não sou merecedora. Então, a gente tem que trabalhar o sentimento de culpa como? Aí, como que agem as pessoas de autoestima? Elas perdoam, elas se aceitam o seu erro e perdoam a si mesmas e perdoam os outros. Não é perdoar, gente, às vezes, nossa, a pessoa me ofendeu, ok. A ofensa, o xingamento, você pode não querer perdoar, mas a pessoa libera ela, porque ela é ser humano e ela pode errar. Então, assim, aceite que a pessoa é humana e ela errou. A situação você pode falar, eu não aceito ser tratada dessa forma, ok. Eu não aceito ser maltratada, eu não aceito ser subjulgada, ok. Agora, a pessoa que fez isso, eu perdoo e deixo ela fluir. Porque se eu fico segurando essa emoção comigo, eu começo a. O universo é assim: eu recebo o que eu emito. Se eu estou emitindo culpa, eu estou recebendo mais situações para me culpar. Então, eu tenho que perdoar aquilo para liberar o fluxo e voltar a pensar positivo novamente. O que você acha disso? Inclusive, é uma das bases da autoestima, né, gente? Para construir a nossa autoestima fortalecida, um dos 6 pilares que a gente chama, os 6 pilares da autoestima. Então, um dos pilares é justamente isso, se livrar da culpa. Como é que a gente faz para se livrar da culpa? Primeira coisa, aconteceu alguma coisa comigo. Não, aconteceu alguma coisa comigo lá no meu passado que me traz culpa. Primeira coisa que eu preciso questionar. Eu tô me sentindo culpada segundo os meus padrões ou segundo os padrões de outra pessoa? Por exemplo, suponha que uma mulher, ela teve um casamento, ela quis terminar, ela se separou-se e tal, né? Aconteceu e ela se separou. E aí hoje ela se sente muito culpada. Pode ser um exemplo qualquer, né, que eu tô trazendo para vocês. Pode ser que ela se sinta muito culpada. Ela se sente culpada por um padrão dela. Quando ela olha e fala assim, né? Quando ela olha para aquela situação, ela se sente culpada? Ou, não, então não é um padrão meu, eu não me sinto culpada. Na verdade, o que está me fazendo me sentir culpada é a minha família, que não para de falar que eu errei, que eu não devia ter feito aquilo. Então, primeira coisa um padrão é meu, beleza, não é meu padrão. É o padrão de outras pessoas, de quem? Da minha família. Então, eu preciso dissociar isso. Não, tá tudo bem, a minha família não acha assim, mas eu tive os meus motivos para fazer isso, eu preciso dissociar. Agora, se é de acordo com o meu padrão, eu fiz alguma coisa que eu considero errado, que eu trago a culpa, e sim, é de acordo com os meus padrões. Quando eu me avalio, eu falo, caramba, eu não devia ter feito isso. E aí eu preciso olhar para aquela situação. Mas por que eu fiz? De repente eu fiz isso há, sei lá, 5 anos atrás, há 10 anos atrás, mas naquela época eu tinha outra maturidade, eu tinha outra situação de vida. Talvez com a maturidade de hoje eu não faria mais. Então, eu preciso me olhar quando eu tomei aquela, né? Quando eu fiz daquela forma. E exatamente o que a Cacau falou, eu preciso me perdoar. Mas como que eu vou me perdoar? Talvez olhando assim mesmo. Olhando lá no meu passado, era outro contexto. Eu fiz o melhor que eu consegui naquela época. Na realidade, gente, a gente está sempre procurando fazer o nosso melhor. Quando você está chateado com outra pessoa, que fez aquilo comigo, pode ter certeza que ela está tentando acertar. Dentro dos padrões de felicidade dela, aquilo é o melhor que ela consegue fazer. E a gente normalmente está tentando fazer o nosso melhor, mesmo errando, né? Porque somos humanos. É verdade. E uma técnica que a gente usa muito para perdão é o Ho'oponopono.
É uma técnica que, se você jogar aí no YouTube, tem várias orações, tem várias reprogramações, tem música cantada. E é muito simples, né? É até um quadrinho que eu tô aqui em cima, ó. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Essas palavrinhas, gente, são mágicas. Você pensa na pessoa, naquela raiva e vai falando isso para ela. Só o fato de você falar eu te amo, no início parece que engasga, né? Porque você está morrendo de raiva. Só que o fato de você repetir aquilo, você cria uma crença que você não precisa mais daquilo. Que aquela pessoa é igual a você também não erra. Então, quando você aceita, poxa, eu erro, eu vou aceitar que o outro também erra e libera. Então, assim, e você ama é o quê? A essência dessa pessoa. Porque a energia do universo, do Criador, está em todos nós. Todos nós somos um só. Quando eu aceito o outro, eu aceito a mim. Quando eu critico e julgo o outro, eu estou fazendo a mesma coisa comigo. Então, a gente libera o outro, não é nem porque o outro merece, é porque nós merecemos não ter esse sentimento segurando e travando a gente. Então, eu sei que não é fácil perdoar, mas se você usar essa técnica, repete todos os dias, que pensar nessa pessoa várias vezes ao dia. Sinto muito, te amo, sou grata. Você vai ver que vai mudar a energia. Você tem mais alguma de perdão? Essa é bem legal. Tá. Então, isso que você falou, né? Quando eu me considero uma pessoa culpada, eu, na verdade, olha só, quem tem culpa? Quem tem culpa é uma pessoa que não merece nada, senão ela não teria culpa. E é isso, exatamente, é isso que o nosso cérebro faz, né? Se eu me sinto culpada é porque eu sou um mau elemento, entendeu? Eu sou um mau elemento. Então, senão eu não seria culpada. Aí a minha crença de merecimento vai lá embaixo e eu começo o quê? Eu começo a me sabotar. Igual a Cacau falou. Então, assim, vamos identificar que momentos que eu me sinto culpada. Sabe quando alguém comenta alguma coisa com você e você fica muito combativo? A pessoa falou, aí você, não é isso não. Aí você na hora já reage, você fica combativo. Quando isso acontecer com você, avalia. Porque se você ficou combativo, tem alguma coisa por trás. Sabe aquela frase famosa que fala assim, a verdade dói? Então, assim, eu não tô falando nesse caso aqui a verdade dói não, tá, gente? Mas eu tô querendo falar assim, a pessoa te falar alguma coisa, se você ficou combativo, isso é um sintoma de que você tem alguma culpa. Às vezes é uma culpa que nem é pelos seus próprios padrões. Às vezes é o padrão dos outros, igual a gente falou. Mas que tem uma culpa em você. E quando eu tenho culpa, eu não me perdoo. E aí eu caio nesse ciclo de não merecimento e de autossabotagem. Tá? Exatamente. Então, ó, se livra desse sentimento que ele é tóxico, ele prende você a não ser uma pessoa próspera. Outra coisa, gente, que é um atributo, é depender financeiramente de alguém. Essa é uma situação muito ruim, porque você espera muito do outro, você espera ser provido, você espera ser compreendido, e às vezes você quer alguma coisa e não consegue. Isso gera aquele sentimento, eu já senti muitas vezes esse sentimento de insegurança por não ter o dinheiro suficiente, né? Para você falar assim, não, eu não aceito isso. Às vezes também está numa situação de desempregado. Então tá, sabe, se sentindo de favor. Essa sensação de, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu dependo dos meus pais, eu dependo do meu marido, é muito ruim para a estima da gente, principalmente das mulheres. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar fazer algo por nós. Então, assim, como que eu posso fazer uma planilha, me organizar financeiramente? Porque se você, por exemplo, mora com seus pais, está estudando, você pode negociar uma mesada e viver dentro daquele orçamento, que você não precisa ficar pedindo. Que essa situação do pedinte é muito degradante, né, para nossa dignidade. Então, tenta, ou você acorda aí uma mesadinha e você se planeja dentro dela, ou também vai à luta, né? Vai trabalhar. Então, coisas simples que a gente pode trabalhar. A gente não precisa necessariamente a gente trabalhar na nossa formação. Enquanto você está fazendo uma faculdade, por exemplo, você não precisa esperar se formar, ter um diploma para começar a ganhar dinheiro. Você pode já ganhar dinheiro fazendo freelance,
fazendo uma venda na internet. Tem várias formas de você ganhar dinheiro, vendendo um bolo, vendendo uma receita, qualquer coisa. Você tem algum dom que você tem que conhecer. E é esse dom que vai gerar valor em você e você vai receber por isso. Então, não fica na situação de dependência. Tenta mudar esse quadro, sabe? E sempre se coloque assim, aonde eu vou chegar? Não se veja como você está hoje, mas quem você será. E coloque força, dedicação, empenho, sabe? Se dedica mesmo. Porque quando a pessoa ao seu lado está vendo que você está se esforçando, ela já te vê com outros olhos. Ela já te vê como um vencedor. Agora, quando você fica em casa procrastinando, empurrando com a barriga e ainda pedindo, você provavelmente vai se sentir mal, vai se sentir com menos desvalorizado, né? E esse sentimento da desvalorização faz a estima ficar baixa. Não é verdade? O que você acha, Lá? Eu acho que aí um dos pilares também, outro pilar da autoestima, né, que a gente já falou daqui da culpa, outro pilar da autoestima é justamente o responsabilizar-se, né, que é a autorresponsabilidade. Então, é super importante eu me responsabilizar pela minha vida. E no Brasil, culturalmente, aí eu vou parafrasear algo que o Paulo Vieira falou, tá? Que numa entrevista que eu vi dele, que o pessoal falou assim, Paulo Vieira, o que você acha aí do povo brasileiro? Que fala assim, fala uma coisa aí que você acha que tem que mudar. E ele falou assim, eu acho que as pessoas não responsabilizam-se por si. Aqui no Brasil, as pessoas acham que as pessoas têm que ajudar ela, têm a obrigação de ajudar ela. E isso tem a ver com o pilar da autoestima. Então, talvez a gente seja um país de pessoas com autoestima ruim, em média. Porque um pilar da autoestima é isso. Eu me responsabilizar pela minha vida. Eu me responsabilizar pela minha vida financeira, pela minha vida profissional. Eu me responsabilizar pelos meus relacionamentos. No relacionamento é 50%. Tá, mas no relacionamento, cara, isso é tão desafiador. E a gente fala algumas coisas, é pra gente também. Mas no meu relacionamento, eu tenho que dar 100%. Mas o outro tá dando 50%. Tá, mas eu vou dar 100%. Porque se eu der 50%, eu tô deixando de fazer algumas coisas. Se o outro não quiser colaborar, beleza, traz outras consequências. Mas eu preciso dar o meu 100%. E na minha vida financeira, né, me sentir responsável pela minha vida. Igual a Cacau falou, não necessariamente você precisa fazer o que é a sua formação, né? Tem alguém que colocou aí, por isso que poucos se destacam, o Ribeiro colocou, né? Pode ser por causa disso mesmo, falta de autorresponsabilidade. Então, igual a Cacau falou, você não precisa trabalhar na sua área, de repente você pode trabalhar em outra área enquanto você não tem o seu ganho, né? Eu, por exemplo, eu sou coach, eu sou treinadora emocional, eu sou palestrante, mas eu tenho uma loja também, né? Um co-work de terapias que eu alugo espaço. Porque eu falei assim, enquanto eu vou crescer nessa área de treinadora emocional, eu preciso ter outra coisa que ajude a compor minha renda. É fácil? Não é fácil, porque eu gostaria de estar me dedicando só a uma coisa, mas eu vi que essa outra coisa que eu estou fazendo é algo que é lucrativo. Então, compensa, eu não posso abrir mão desse lucro, dessa outra coisa, né? Então, o responsabilizar-se pela sua vida, se sentir responsável e não colocar a culpa no outro. Quando eu coloco a culpa no outro, significa que eu estou tirando uma parte da minha responsabilidade para a minha vida. Aí a gente pensa assim, nossa, mas que ruim, eu sou responsável por tudo, que peso. A princípio você pode considerar assim, mas na verdade isso é uma grande libertação, porque quando eu entendo que só eu sou responsável pela minha vida, é a única hora que eu falo assim, caramba, então eu posso mudar. Tudo que está acontecendo que eu não gosto, eu posso mudar. E o que eu não sei, eu posso correr atrás de treinamento. Hoje em dia na internet tem tanto conteúdo gratuito, igual, né? Vocês estão vendo aqui. Então, hoje em dia, nem dinheiro mais vai ser uma desculpa para você não conseguir aprender as coisas. Tanto conteúdo de qualidade. E aí eu posso melhorar em qualquer área. Relacionamento,
intelectual, financeiro, espiritual. O que mais tem é coisa espiritual no YouTube. Então, assim, eu tenho o poder de mudar. Exatamente. Então, essa é uma... Gente, essa é a chave que é difícil de praticar e tem que praticar todos os dias. Porque, naturalmente, quando a gente é criança, a gente já aprende. A culpa não foi minha. Quem fez isso? Olha, é a mãe, né? Tipo, o medo de apanhar, o medo de passar uma vergonha. Então, já vem logo, quem fez isso? Aí é natural. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Por quê? Quando você tira a responsabilidade de você, é como se assim, eu não vou sofrer. Só que na vida adulta é diferente. Quando você fala, fui eu, o que você está fazendo? Aonde eu errei? Aonde eu errei? Onde eu posso melhorar? Porque ninguém vai bater em você hoje. Quando você é criança, você apanha. Mas quando você é adulto, no máximo que você leva um esporro. Mas passou disso, não vai sofrer, não vai morrer. Então você fala assim, fui eu. Em alguma coisa eu fiz para contribuir para isso. Se você treinar o fui eu, mesmo que não seja completamente, treina o fui eu. Por quê? O Ho Oponopono, ele ensina isso. Eu sou responsável por tudo que acontece. Se uma pessoa matou, eu sou responsável por isso, porque por alguma coisa, os meus pensamentos colaboraram para isso. Então, só da gente estar assumindo responsabilidade por tudo que acontece de bom e de ruim, a gente pode mudar nosso cenário atual o tempo todo. E toda vez que a gente nega, a gente repete o padrão. Então, tudo que a gente nega, gente, se você falar, não fui eu, você vai repetir aquilo até morrer, até você aceitar que foi você. Então, já quebra esse gatilho logo. Outra coisa é o desvalorizar do nosso talento, né? As pessoas de baixa autoestima, elas acham que elas não prestam para nada. Elas acham que elas não têm nada de bom, que as pessoas não veem nada de qualidade nelas. Elas acham que tudo que elas fazem é fraco, é errado, ou não tem valor, ou não vão agregar as pessoas, né? E não existe isso. Todo mundo tem algum dom específico, todo mundo nasceu com talento. A forma que você vai descobrir esse talento é aquela forma. Aí, o que a pessoa de autoestima tem? Ela identifica logo no que ela é boa e ela foca nisso. Então, por exemplo, se nós duas, eu e a Larissa, somos boas em comunicação, a gente vai ficar trabalhando com computador, a gente vai morrer lá. Se a gente ficar lá o dia inteiro na TI lá só vendo problema de computador, porque nós somos influentes, a gente gosta de estar comunicando e ajudando pessoas. Se a gente estiver fora da nossa área, do nosso perfil, a gente morre. Então, a gente não pode estar trabalhando em algo que esteja contra os nossos talentos, contra os nossos dons, contra o nosso perfil natural, né? Então, a gente tem que achar o nosso meio. Às vezes, você está trabalhando em algum lugar que não tem nada a ver com você, aí você não consegue se destacar, aí você recebe críticas, humilhação e acha que você é aquilo que estão falando. E, na verdade, é você que não identificou o seu talento para dizer, não, esse não é o meu lugar. Eu, quando comecei a advogar, minha primeira profissão foi advogado. Comecei a fazer audiência e tudo, viver aquela vida corrida. Eu odiava aquilo. Eu falava, gente, não é para mim esse tipo de vida. E eu fazia mal feito. Eu era uma profissional medíocre. Eu não queria estudar, eu não queria me dedicar, porque eu não gostava daquilo. Mas eu achava que era o certo. E esse é o problema da maioria das pessoas que estão mal-sucedidas hoje na sua carreira. Elas não gostam do que fazem, mas elas insistem em continuar trabalhando contra a maré. E enquanto você estiver fazendo isso, você vai ter baixa estima. Eu tinha baixa estima por 10 anos. Eu achava que todo mundo era melhor que eu, porque eu não me sentia realizada na minha carreira. Foi eu mudar de carreira e falar, isso eu gosto de fazer, isso eu sou boa. Aí eu comecei a focar nisso. Pronto, você, mesmo que você não receba valores, você recebe reconhecimento, as pessoas te procuram e pedem a sua ajuda, e isso te valoriza. Isso é o valor que a gente precisa ter para se sentir pleno e capaz, né? Então, aprenda a valorizar você e achar o seu contexto, o seu talento. E aí mesmo a gente tem várias técnicas, né? Como análise de perfil comportamental. Nós duas fizemos até esse curso juntas. Quem quiser fazer uma análise, né? Para saber qual é o seu perfil, para você identificar se você está no trabalho certo ou não para você. E também identificar se você está se relacionando com as pessoas que te aceitam a sua estrutura. Porque às vezes você, por exemplo, influente, casa com dominante.
O dominante, ele é direto, ele é mais grosso, ele pensa em resultado. E o influente, ele quer ser reconhecido, ele quer ser amado, ele quer que você fale com um jeitinho carinhoso, ele quer que você tenha todos, né, o disse-me-disse. E aí, o que acontece? Você começa a achar que o outro não te ama, porque ele te trata rude, porque ele te trata... Eu achava isso do meu marido. Eu falei, gente, meu marido é muito grosso. Na verdade, ele é direto. E enquanto eu não entendia que ele não estava fazendo isso comigo, mas ele é assim com todo mundo, porque é o perfil dele, ele não gosta de enrolar, ele gosta direto ao ponto. Então eu comecei a entender e me valorizar. Falei, opa, mas eu sou influente, eu sou boa nisso. Nisso eu garanto, nisso você não é tão bom. Então eu comecei a valorizar ele e sei que ele tem um perfil que é ótimo para os negócios, é ótimo para ganhar dinheiro o perfil dele. Executivo, ele vai lá, ele consegue rápido. E eu sou boa para o quê? Para o comercial, para atrair, para relacionamento. Então, eu comecei a identificar no que eu sou boa e me destacar no que eu sou boa, identificar o que o outro é bom e parar de criticar e querer que o outro seja igual a mim. Porque o maior problema também da autoestima das pessoas é achar que as pessoas têm que ser igual a você. E elas não vão ser, né? Então, por isso que você tem que identificar qual é o seu perfil, qual é o perfil das pessoas que você mais se relaciona, para aprender a lidar com as pessoas, né? O que você acha, Lari? Não, eu acho que isso é fundamental. Isso que a Cacau tá falando, gente, é tão fundamental de fazer uma análise do perfil comportamental. É um custo, né, muito baixo. E aí vem um relatório de 40 páginas sobre toda a sua personalidade, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Em que você é bom, em que você não é, em que áreas você deve trabalhar, em que áreas você não deve trabalhar, porque não tem nada a ver com o seu perfil. Né? Se vocês quiserem fazer esse teste, vocês podem me procurar e procurar a Cacau, que nós duas temos essa habilidade, essa ferramenta, né? E vocês podem procurar também a gente, Cacau, vou deixar aqui, a gente pode oferecer para vocês um curso de forças. Quais são as suas maiores forças, suas maiores limitações? Na verdade, é um presente que eu vou dar para vocês que estão aqui na live. Pode mandar um direct que eu mando esse teste para vocês. A Cacau também tem acesso a esse teste. Eu acho que a gente consegue fazer isso gratuitamente para o pessoal que está aqui, né, Cacau? Sim, O teste claro. de forças. Um presente para o pessoal que está aqui. Chama a gente no privado depois. Compartilha, aliás, o print dessa live. Que as pessoas que compartilharem e falarem com a gente no privado, a gente disponibiliza esse trabalho. Ótimo, maravilha. Então, combinado assim. Compartilhe o link e manda pra gente que a gente disponibiliza esse teste de forças e fraquezas para você se conhecer um pouco mais. E se você quiser aprofundar, eu realmente indico o teste de perfil comportamental. Por que eu estou falando isso para vocês? Justamente porque tudo que a gente fala aqui é o que a gente vive na prática mesmo. Eu aqui mesmo na minha empresa, eu tenho percebido que eu preciso de uma pessoa mais dominante. O meu perfil é um perfil influente, mas também eu tenho uma tendência a ser uma pessoa mais conciliadora, a ser uma pessoa pacífica, calma. Falta em mim, como empreendedora, uma coisa mais enérgica, de uma que vai, que é direta, que resolve, que faz as coisas acontecerem com mais rapidez. Mas, poxa, eu tô esse ano todo penando, fazendo o meu melhor, porque não é o meu natural. É igual o que eu tô falando. Às vezes você tá numa coisa que não é o seu natural e vai te trazer sofrimento. E eu não sou boa nisso, então eu tô o ano inteiro e me contrata. Me contrata. Eu tô contratando, na verdade. Fala comigo no direct, porque tudo é ótimo. Eu tô procurando alguém. Sexta-feira a gente vai começar o processo seletivo. Mas por quê? Eu passei 10 meses esse ano patinando, gente, tentando fazer uma coisa que não é pra mim, sofrendo, me angustiando, às vezes chorando porque não conseguia o resultado que eu tava querendo, pra entender. Então, assim, a gente precisa ter humildade de reconhecer, mas a humildade ela é muito grata, porque quando eu reconheço, eu já falo assim, beleza, saí da prisão. Eu sei que eu tenho que procurar ajuda. Enquanto você não reconhece, você está tentando fazer uma coisa que não te faz bem. Quando você reconhece, você fala assim, ok, o que eu tenho que fazer então? E aí, quando você conhece dos perfis comportamentais, quando você faz o teste, tem toda a explicação de todos os perfis. Aí você já pensa, caramba, eu preciso de alguém daquele perfil ali, que é aquele perfil que vai me ajudar, sabe? Verdade. A Tassi mesmo, que faz parte do nosso programa das Mulheres Decididas,
ela estava exatamente nessa situação de se sentir frustrada de estar trabalhando muito no lugar, não está tendo aquela, né, o reconhecimento, às vezes, do que precisa. E às vezes é isso, a gente precisa ter alguém do nosso lado para fazer o que a gente não tem de habilidade. E uma coisa que eu fazia de errado, gente, é querer desenvolver a habilidade que não é minha. Então, por exemplo, o Guto é dominante e eu sou influente. Claro, eu tenho que equilibrar isso, mas eu não tenho que ser, eu não tenho que me adaptar tanto a ser como ele, para eu me sentir aceita. Eu tenho que me aceitar porque tem influentes que ganham muito dinheiro, só que na área do influente, não na área do dominante. Então, por exemplo, o que o influente que gosta de palco, que gosta de falar em público, que gosta de microfone, que gosta de palestrar precisa? De um bom executivo por trás para fazer todo o planejamento financeiro, as planilhas, as vendas. A gente precisa de um sócio assim por trás para a gente não ter que se preocupar em aprender tudo dessa área. E aí a gente consegue decolar com mais rapidez, né? Então tá, agora o próximo ponto que eu acho muito importante é o ambiente. O Joel J mesmo fala muito disso, gente. O ambiente pode mudar o seu DNA. Se você anda num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, o que é um ambiente assim? É aquele ambiente hostil, que as pessoas são fechadas, que as pessoas são carrancosas, sabe? Aquela cara que você olha... Reclamonas assim, e criticam demais, né? Reclamam muito, tudo te julgam, criticam as pessoas. Imagina que você anda com uma pessoa que critica todo mundo. O que você pensa? Nossa, não posso fazer nada de errado, que vou ser criticada. Então, e normalmente, a maioria das pessoas são assim. Por isso que a gente seleciona as pessoas da nossa influência, que a gente vai ter como íntimo, sabe? A gente não pode achar que todo mundo é nosso amigo. Eu tinha esse problema de achar que a pessoa me tratou bem, é meu amigo. E não é, gente. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que são do seu convívio. As íntimas, sabe por quê? Porque você começa a ouvir essas pessoas. E a fala delas interfere nas suas crenças. Então, se você dá muito valor a uma pessoa e ela te critica, você corre muito risco de começar a ter uma crença poderosa contra você, te limitando. Então, por exemplo, eu sempre sonhei em falar em público, ser palestrante, eu amo Tony Robbins e me modelo nele. E aí eu tinha muita dificuldade de falar em público. E eu tava olhando, sabe por quê? Todo meio social de escolaridade e amizades mesmo, as pessoas criticavam a minha voz. Que a minha voz era de criança, que a minha voz era muito fina, que a minha voz era isso e aquilo. E eu gostava daquelas pessoas, eu considerava aquelas pessoas minhas amigas. Ou, poxa, é minha prima, é algum familiar que eu amo. E a pessoa falava mal de mim, do meu potencial, do meu talento. O que eu fazia com o meu talento? Eu desvalorizava ele, colocava na caixinha e falava, isso não é para mim. Então, eu me impedia de crescer financeiramente, prosperar, por ouvir as pessoas erradas. Porque as pessoas certas para você são aquelas que te empoderam, principalmente nos seus talentos. E se as pessoas tóxicas forem seus pais? Como fazer? Porque às vezes a maioria são. Porque os nossos pais, gente, a gente tem que entender que além deles, atrás deles vieram os nossos avós, que também julgaram e criticaram eles. E se eles ficaram assim, ó, rebeldes, nossa, eu não aceito, eu não quero ser igual ao meu pai. Se eles não aceitaram o pai deles, que criticou eles, barará, barará, não perdoou, o que acontece? Eles repetem com o filho a mesma coisa que o pai fez com eles. É um processo de repetição, de geração em geração. Se alguém não quebrar isso, vai continuar repetindo. Então, quando você faz, Deus me livre de ser igual à minha mãe, você está sendo como ela. Deus me livre de repetir o que meu pai fez, você está sendo como ele. Você precisa perdoar o erro dessas pessoas e saber reprogramar sua mente naquela hora. Por exemplo, seu pai virou para você e falou assim, você não consegue fazer nada direito. Pensa, é uma pessoa que você dá muita autoridade, muito respeito, e aquilo veio dele, é como se fosse uma lei para você. E aí você tem que começar a contestar, porque quando você é criança, você absorve e aceita. Você só quer ser amado e você não tem outro, você ainda não tem consciência, você aceita tudo, você é uma esponjinha. Mas quando você é adulto, você tem autorresponsabilidade e tem responsabilidade também de
se pôr limite no outro. Falar, opa, pai, peraí, eu não dou conta de fazer nada direito. Será mesmo, pai? Eu nunca fiz uma comida legal que deu certo. Eu nunca arrumei a casa de uma forma que ficou boa para você. Eu nunca passei na escola com notas altas. Será mesmo que eu não dou conta de fazer nada direito? Quando você questiona e quebra aquela fala, você duvida daquilo. E é importante você duvidar dessas certezas que as pessoas trazem para você, porque essa é uma crença do outro. Ele também provavelmente pensa assim dele, por isso que ele está falando isso para você, que a gente só age conforme a gente pensa de nós mesmos. Então a gente não tem nem que levar, assim, eu vejo muitas clientes minhas com vontade de se suicidar, inclusive, porque dependem financeiramente do pai e da mãe. E escutam do pai e da mãe todos os dias que ela não é boa, que ela não é uma boa mãe, que ela não sabe cuidar nem dos filhos. Isso bate lá na alma, no âmago. E a pessoa, ela não consegue reagir. Ela só aceita aquela porrada e fica magoada, se sente culpada. E aí cai a estima dela e ela só quer morrer depois disso. Por isso é importante a gente saber se defender, inclusive da nossa família, né? Inclusive das pessoas que a gente mais ama. E por isso é importante a gente escolher o meio. Se, por exemplo, você está num ambiente muito tóxico com a sua família, tenta morar fora também por um tempo, perdoar e fazer alguma coisa, trabalhar, arrumar seu dinheiro, sua independência para ter sua casinha. Porque lá na sua casinha, a maior parte do dia, você não vai ter ninguém te julgando, apontando o dedo para você, e você vai aprender a se valorizar. Mas se você precisa ainda, você é adolescente, você é criança, você precisa daquele ambiente ainda, você precisa aprender a questionar aquilo, a saber se defender, a saber se posicionar. Por isso é tão importante a gente dar estrutura e base. Um dos meus sonhos é criar uma escola para crianças com inteligência emocional, porque as crianças não sabem se defender. E se a gente já cria nelas o estímulo de proteção, protege a sua estima, protege o seu talento, não deixa nem seu pai nem sua mãe falar isso de você. Aí você cria um adulto forte, poderoso, né? Então é muito importante do ambiente, saber as pessoas certas, porque as pessoas certas, elas valorizam o seu talento. Você vai falar, eu acho que é difícil. Ela vai falar, nada, vai lá e faz. Pode ir, que eu tenho certeza que você vai conseguir. As pessoas certas, elas são aquele empurrão, só aquele empurrãozinho, fala assim, eu confio em você, vai. Então você tem que se cercar dessas pessoas. Beleza? Uau, muito bom. Legal. Pois é, engraçado que você falou que as pessoas falavam da sua voz. E, na verdade, eu acho, né, ontem, anteontem, eu mandei assim, Cacá, você é muito simpática, porque eu acho que uma das coisas muito positivas da Cacá é a maneira de falar, né? Passa uma simpatia extrema ali no Stories, falando, né? Então, é engraçado isso, né? Porque eu acho que é justamente o contrário. A gente tem que andar com quem? Com as amigas que falam bem da gente. Não é passar a mão, gente, na cabeça, mas é saber valorizar algum ponto bom seu, porque quando você anda com quem te potencializa, é igual um atleta. Ele precisa de um treinador que coloque que ele é capaz. Vai, você consegue, levanta e faz, vai. Por que a gente precisa de treinadores e mentores? Os coaches são treinadores, né? A nossa função é de empoderar as pessoas, exatamente nessa parte. Nossa, eu não sei se eu tomo essa decisão ou não. A gente vai analisar o cenário, se você tomar essa decisão, o que de pior pode acontecer, o que de melhor pode acontecer, e a gente vai te empoderar a falar, ó, você tem essas condições aqui favoráveis, eu acredito em você, vai embora. Então, o coach é o treinador do atleta, para você ter performance, né? Eu vou falar então, Cacau, de outro pilar da autoestima, que é você viver com autenticidade. O que é isso, gente? Então, a gente está falando aqui de ser independente financeiramente, mas e quando eu não sou, ou quando eu ganho menos do que eu ganho, né? Do que eu gostaria? Então, viver com autenticidade é eu viver conforme a minha realidade. Hoje, né, nas redes sociais, nesse tempo de redes sociais, a gente sabe que é muito comum essa coisa, às vezes, é muito fácil se a pessoa ela tem vergonha da realidade dela, ela expor outra coisa. Só que isso para sua autoestima é horrível. Porque quando eu exponho uma coisa diferente do que é a minha vida, o que eu estou dizendo para mim, para o meu mental? A minha vida é uma vergonha.
Se eu tô expondo o que não é porque você só não expõe o que não é, o que é uma vergonha. E se a minha vida é uma vergonha, olha o que eu tô fazendo com a minha autoestima. Automaticamente eu tô abalando a minha autoestima. Então, a sua vida pode estar ainda de um jeito que você não gostaria, mas procure se fortalecer para que você consiga socialmente se sentir seguro de mostrar o que é. Igual a Cacau tá falando, ou andar com pessoas que te aceitam da maneira que você é, se sentir à vontade com pessoas, né? Que você se sente aceita. O que ela falou aqui? Miri presente. Não sei. Aê, presente na chamada. Ah, legal. Ou você vai andar com pessoas que te aceitam, que te fazem se sentir aceita. Ou você vai se trabalhar para falar assim, caramba, beleza. Ah, de repente eu ando com um pessoal que todo mundo hoje tem mais dinheiro do que eu. Mas isso não pode ser o que vai me fazer ser valorosa naquele ciclo. Né? Eu preciso me sentir valorosa ali e me esforçar para ser valorosa, né, gente? Ninguém vai também, para a gente sentir aceita, para a gente ser amada, tudo é uma construção. Que a gente fala da autorresponsabilidade, que a gente falou, responsabilize-se. Ah, eu gosto de andar naquele meio, conquiste aquele meio. Mas não necessariamente precisa ser mostrando um dinheiro que você não tem. Que se você mostrar, né? Conhecimento. Isso, mostra inteligência, mostra amizade, mostra cuidado com as pessoas, mostra o que de fato você tem. E as pessoas vão querer estar com você da mesma forma. Então, procura se fortalecer nesse aspecto. Ah, tem gente que não vai nem para academia. Ó, deram um monte de coraçãozinho aí. Obrigada, que bom, a gente dá coraçãozinho que pra gente é muito legal receber. Tem gente que não vai nem pra academia, porque fala assim, caramba, na academia só tem gente sarada, e eu tô acima do peso, eu não vou. Gente, viva com autenticidade. Beleza, eu tô acima do peso, mas eu não quero estar um dia. Então, o que eu posso fazer? Eu vou ir pra academia. Ah, mas o que vão achar de mim? Gente, tem um livro que eu ainda não li, mas para vocês que eu acho que isso é libertador da autoestima. Que tem um livro que ele é super best-seller, não sei se Cacau, alguém que já leu, que é A Sutil Arte de Foda-se, é alguma coisa assim, né? Tem um livro que ele tá super best-seller. E aí, realmente, a gente só começa a não se preocupar com as outras pessoas quando a gente se blinda. E eu me blindo desse jeito, infelizmente. É a única palavra que vem na minha cabeça. Dane-se, dane-se. Para não falar uma palavra mais feia. Quando eu venho, mas fulano vai pensar, dane-se. Ah, mas se eu for, dane-se. Eu me trabalho assim para eu me blindar. E, gente, isso é absolutamente libertador. Porque, na verdade, dane-se. Realmente dane-se o que o outro vai pensar. Se não é, né, o seu cônjuge, se não é, né, se é alguém na academia que você nem conhece, que não paga suas contas, que mudou na sua vida, né? Então, um dos pilares é isso, é viver com autenticidade, seja autêntico na sua vivência, viva quem plenamente você é. E esse, na verdade, é um passo para você conquistar algo mais. Né? Alguém falou aí, a Miriellen, sensacional, legal, que bom. Esse é um passo. Quando eu aceito o que eu tenho, tem gratidão aí. Aí eu tô pronta para o universo me dar mais coisas. Verdade. E uma coisa que eu acho assim, para a gente finalizar, que é uma chave de ouro que a gente passa no coach, né? Para os nossos coaches, é o exercício do eu sou. Porque você tem que afirmar várias vezes. Porque a sua mãe falava lá na infância, você é desatento, você é desorganizado, várias vezes. Às vezes até te batia falando isso. O que ela criava em você? Uma crença sobre forte impacto emocional, que você ficava morrendo de raiva, e uma coisa negativa. Aí você leva aquilo para você pro resto da sua vida. É aquela mochilinha das pedrinhas que a gente sai carregando. Então, por exemplo, olha como eu levei isso para minha vida. Eu ouvi tanto isso na minha infância, que eu era desorganizada, que eu era sem disciplina, que não sei o quê, que eu tinha tanta raiva de ouvir isso da minha mãe tantas vezes, que quando eu fui morar com meu marido, né, na minha casa, eu falei, agora libertei. Eu não preciso mais arrumar a casa, eu não preciso mais ser disciplinada. Não vou mais ouvir ninguém mexer no saco, porque eu criei algo negativo. O meu significado para disciplina e organização foi algo negativo.
E hoje eu vejo a importância disso. Na verdade, minha mãe falava isso por amor. Só que ela não sabia me passar isso com amor. Ela queria que eu fosse uma pessoa organizada, porque a minha casa ia ser maravilhosa. Eu ia achar tudo. Minha casa tá assim, tipo, tudo bagunçado. Pra eu achar as coisas, às vezes eu perco as coisas importantes. Às vezes vou receber uma visita, passa uma vergonhinha, né? Porque ainda não tá arrumada a casa. Então, a gente, quando tem uma casa organizada, a nossa mente também fica mais organizada. E realmente é uma das coisas que me atrapalha e gerenciar meu tempo é a desorganização, que é algo que eu todo ano coloco. Eu quero aprender isso. Mas se eu conseguir ressignificar isso como algo positivo, né? Eu até pedi para minha mãe, falei, mãe, me ajuda a ressignificar a organização? Vamos arrumar uma gaveta juntas? Só que você vai falar assim, parabéns, filha, você é muito boa nisso. Aí ela, tá bom, eu topo. Porque eu tava mostrando para ela que é possível a gente ressignificar, porque como foi ela, que é a pessoa que eu amo, que tava me desvalorizando, eu falei, me valoriza agora que vai ressignificar muito rápido. Aí a gente tá aí combinando dela cozinhar comigo, que era uma coisa que ela me criticava muito, arrumar minhas gavetas, sabe? Porque a pessoa ela vai repetir. Ai, ai, ela caiu, gente. Daqui a pouco ela volta. Já deu uma horinha. Peraí que ela vai voltar e aí a gente finaliza, tá? Então, gente, olha só. É isso que eu queria passar para vocês. Um exercício, então, para vocês saírem com a autoestima bombando. Coloquem o eu sou. Escrevam aí 20 talentos que você identifique em você. Pode ser, eu sou uma boa comunicadora, eu sou uma ótima líder, eu sou uma ótima filha, ótima em coisas ações, né? Por exemplo, eu sou ótima para cozinhar, eu sou ótima para fazer, sei lá, para ser determinada, quando eu quero eu faço, consigo. Então vai escrevendo o exercício do eu sou, é exatamente isso. Quais são as coisas que você gosta de fazer? Vou chamar a Thalita aqui de novo. Peraí. Volta aí, Tata. Ô, Larissa, não tô conseguindo colocar você aqui ao vivo. Peraí. Ai, voltou. Ai, peraí, gente. Tá no visualizar. Lari, tem como você sair e entrar de novo? Que aí você aparece pra mim de novo. Que eu não tô conseguindo agora. Deixa eu clicar 2 vezes. Ah, pronto, voltou. Então, eu sou isso. Identifique suas características e repita como frases afirmativas, porque você cria crenças fortalecedoras de 2 formas, por forte impacto emocional e repetição. Então, repita várias vezes. Estou passando aqui para eles o exercício eu sou, que é muito poderoso para a nossa autoestima, né? Tá ouvindo, Lari? Tá travada ou tá ouvindo? Tá com delay, eu acho, né? Uhum. Então é isso. Vamos fazer. Tô ouvindo. Eu acho que tá um pouquinho devagar. Tá, Eu acho que tá um pouquinho devagar. Sal... Cacau, porque já deixa bateu uma a hora, eu live acho, salva né? para eu poder baixar ela. Tá, eu vou então. Então vamos Tá. só terminar Tem passando. falta 5 minutos. Falta 5 minutos. Então a gente, só para encerra o eu sou e a gente pede para. Marca a gente, faz a sua listinha do eu sou, tá? É o desafio que a gente faz para você hoje, para sua autoestima bombar. Então, foi uma sessão de coach aqui para vocês, gratuita. Aproveitem, façam o desafio, marquem as suas coaches aí, coloca o meu nome e o da Larissa, que a gente vai repostar vocês, para a gente inspirar cada vez mais pessoas a elevarem sua autoestima e afirme isso todos os dias. Não só as características que você já tem, mas também aquelas que você quer ter. Então, por exemplo, nossa, eu quero ser muito mais organizada. Então, eu falo, eu sou organizada. Porque se a minha mente entende isso, no que eu foco, eu expando. Se eu foco que eu sou, eu sou. Se eu focar que eu sou desorganizada, eu vou continuar repetindo esse padrão. Então, a gente tem que criar padrões positivos e repetir todos os dias até virar um hábito. A crença é um hábito, gente. A gente falou aqui de crenças, hábitos, né, negativos, de baixa estima, e hábitos positivos que criam autoestima. Então, crie hábitos agora de colocar sempre você para cima. Se defenda, se coloca para cima, coloca todas as suas qualidades. Cacau, Diga. deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa que a internet está meio devagar.
Mas isso que você falou da falta de arrumação, tem uma coisa que também é um pilar da autoestima, que é você precisa se reconciliar com o seu eu mais jovem. Sabe, imagina um homem que foi um adolescente muito inseguro, não conseguia conversar com as meninas, aí hoje ele já é um adulto de quase 40 anos, ainda não consegue se relacionar com mulheres. Por quê? Ele precisa ir lá na adolescência dele e falar assim: eu era inseguro naquela época, eu era um nerd, eu era sei lá o que ele se julga, né? Eu era um nerd, eu era inseguro naquela época e se amar. Naquela época foi assim. Mas eu não preciso carregar, porque a gente carrega. Porque a gente era jovem, a gente carrega, né? Todo o nosso mental a gente carrega como se hoje fosse essa realidade. Eu era assim, hoje eu não sou mais. Então, se a pessoa se sente, poxa, eu era muito desorganizada. No meu caso da Cacau, o nosso perfil é um perfil um pouco mais organizado, que a gente tem que lutar com isso, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que se desenvolver. Mas se reconcilie com o seu eu mais jovem. Eu era uma criança que todo mundo fazia chacota, eu fazia isso e aquilo, eu fazia coisas ridículas. Ok, se reconcilie, você é um adulto. Então, né, não se desvincule daquilo porque você era, você não precisa ser ainda. Exatamente. Eu tô me reprogramando, mas sempre vem aquela coisa de que não vale a pena, porque enquanto não reprogramar a crença, né, que vale a pena fazer a organização, que é algo que você tem que criar. Por que eu vou ser organizada? Achar um motivo e começar aos pouquinhos. Né? Então, hoje, uma ação para eu ser organizada. Vou arrumar uma gaveta hoje. Pronto. Terminou o dia, palmas para mim. Eu sou organizada e acabou. Zé Fini. Então, a gente tem que criar hábitos aos poucos. Mini hábitos, né? Para a gente criar isso. Então, minha gente, espero que tenham gostado da live de hoje. Coloque pra gente, né, suas sugestões de outras lives que vocês queiram saber também da gente. Tirem um print aqui, eu e da Lara, tirar um coraçãozinho aqui, ó, para vocês repostarem e fazerem a tarefinha também, tá, gente? Faz a tarefinha. Ó o delay. Cada uma no ritmo. Faz a tarefinha do eu sou e marca a gente, que a gente quer ver você com a autoestima bombando. E qualquer coisa que precisar da nossa ajuda, pode entrar em contato também. Pode ser? Vou encerrar agora, tá? Porque o Instagram já tá para finalizar. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.